Ricardo, já tem situação aí que precisa ter as arestas aparadas, ou tentativa pelo menos, né? Reunião ministerial exatamente com esse objetivo. Conta pra gente mais. Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente. Exatamente, hoje tem reunião ministerial, a primeira, né, do futuro governo Lula. Vai reunir aí, aliás, do futuro não, do atual governo Lula, né? Tô em 2022 ainda. E ele vai fazer essa reunião com os 37 ministros lá no Palácio do Planalto. E o principal foco é justamente alinhar o discurso e pedir que os ministros evitem falas polêmicas sem que as coisas estejam ajustadas, né, e combinadas com o Palácio do Planalto. Na última semana houve surpresa em alguns episódios aí, né? A gente falou aí ao longo da semana sobre alguns casos, né? O Carlos Lupe, por exemplo, falando da necessidade de uma nova reforma ou de uma contra-reforma, né, para mudar coisas que foram aprovadas na reforma da Previdência. Ele depois foi desautorizado, né, pela Casa Civil e por outros ministros também. A própria Simone Tebet falou sobre isso também, que não existe essa possibilidade. A gente teve o caso do Luiz Marinho, que falou sobre o fim do saque aniversário do FGTS e depois voltou atrás e disse que ainda vai estudar, o assunto precisa ser analisado, né? Tivemos alguns episódios relacionados, aquele episódio relacionado à Agência Nacional de Água e Saneamento, porque a Casa Civil disse que ficaria no meio ambiente e o Ministério das Cidades dizia que ficaria com eles, né? Então tivemos alguns episódios em que houve ruído aí entre os ministros, e essa reunião serve justamente para isso, né? Para evitar grandes problemas e para relembrar, né? Os ministros sabem disso, mas relembrar que qualquer fala de ministro, por mais banal que às vezes ela pareça, faz muita diferença, mexe com o mercado, mexe com o dia a dia do país, e por isso é preciso cautela para evitar constrangimentos e evitar esses estresse aí entre as pastas, sobretudo, né? Pois é, Ricardo, essa foi uma semana agitada, né? A gente conversou desde a segunda-feira, a gente está falando sobre posse, então teve posse na segunda, posse na terça, posse na quarta, e todos esses ministros já chegando ali, já querendo mostrar sua cara, né? Já querendo mostrar serviço, falando o que vai fazer, quais são as medidas, mas a gente viu que muito dessas falas tiveram uma repercussão, às vezes negativa no mercado, que é uma coisa que o governo Lula está tentando botar uns panos quentes, tentando conter, né, essa reação muito adversa do mercado, outras reações da sociedade. Então, justamente isso, aparar arestas, tentar botar um calma, gente, nesse pessoal, porque tá todo mundo querendo nessa tentativa de mostrar serviço, né? Exatamente. Num primeiro momento, os ministros às vezes não percebem essa mudança, né? O quanto a sua posição mudou, né? O quanto qualquer declaração que ele dava antes fora do governo tem um outro significado quando você está dentro do governo, né? Qualquer palavrinha mal colocada ou qualquer expressão faz diferença, e é preciso lembrar, né, no caso do atual governo, que o presidente da República ainda não conversou diretamente com cada um dos ministros. Então, qualquer coisa que foi anunciada sem um acordo mais direto, uma combinação já com o governo. É normal que, com o tempo, o ministro combine algumas coisas com o presidente e depois vá divulgando isso aos poucos em suas falas, né? Não precisa, obviamente, ser o presidente da República anunciar tudo, mas certamente agora, ministros que não tinham sequer feito uma reunião com o presidente, quando anuncia alguma coisa, está anunciando da sua cabeça e gera, às vezes, esse desconforto, né? Ricardo, começa a incomodar no governo, começa a balançar talvez a questão da Daniela Carneiro e outras pessoas que fazem parte aí do União Brasil. Queria que você explicasse isso para os nossos ouvintes, por favor. Pois é, a Daniela Carneiro, que é a Daniela do Vaguinho, né, ministra do Turismo, já está balançando de fato no cargo muito rapidamente. Não tem uma semana de governo, mas ela está sendo muito pressionada, né, por conta das revelações de que personagens ligados ou acusados de ligação com a milícia no Rio de Janeiro seriam apoiadores dela, né? Já apareceram 2 casos, né, um deles de uma pessoa condenada por homicídio, e isso gerou já uma pressão enorme em cima dela, né? Em situação normal, essa pressão aconteceria, haveria uma tentativa de colocar panos quentes na história, mas no caso específico, como ela não foi uma indicação muito direta da bancada, foi mais um agradecimento do Lula a ela e ao prefeito de Belfor Roxo, né, o Vaguinho, pelo apoio nas eleições. Não tem quem defendê-la, né? Os petistas dizem que vão esperar o desgaste acontecer para ela eventualmente cair mais adiante, porque eles não concordam. E, por outro lado, a União Brasil diz, olha, não fomos nós que indicamos, né? Não é um apoio da bancada do União Brasil, embora a União Brasil tenha divulgado uma nota ontem
para elogiá-la, defendê-la, né? A nota assinada pelo presidente Luciano Bivar, mas muita gente interpretou a nota como um tirar o corpo fora, porque eles dizem, não, é muito competente, foi uma ótima escolha do presidente. E eles interpretaram, bom, está dizendo aí que a escolha foi do presidente, ou seja, não temos nada a ver com isso. E está muito difícil para a União Brasil conseguir entregar os votos, sobretudo na Câmara, né? A bancada não se sente representada. E por isso a Daniela do Vaguinho tem uma pressão aumentada, uma pressão que também tem outros ministros da União Brasil. Os outros dois são Valdeir Góes e o Juscelino Filho. O Valdeir Góes, inclusive, que era do PDT, a pressão em cima dele é por conta do fato de que ele não era da União Brasil e que ele também tem alguns problemas, tem uma condenação por peculato, tem um caso de improbidade administrativa. Então, esses ministros da União Brasil, nesse primeiro momento, são os que estão dando dor de cabeça para o Palácio do Planalto. Ô, Ricardo, e na sua opinião, de ponto ou de forma estratégica, seria melhor para o governo cair com essas pessoas neste momento ou tentar levar adiante aí essas posses e tentar mudar talvez mais para frente? Não, eu acho que o constrangimento já está posto de toda forma, né? Porque tirar alguém depois de 5, 6 dias já é uma crise de toda forma, né? Além do que você cria desgastes, por exemplo, no caso do Valdeir Góes, você cria um desgaste com o Davi Alcolumbre, que foi quem articulou essa história, e você prejudica a sua relação no Congresso. Então, é preciso pensar muito antes de colocar, né? E também é preciso pensar muito antes de tirar. Eu imagino, pelo estilo que Lula demonstrou nos anos anteriores, que ele vai esperar algum tempinho, vai tentar ver o que acontece, no caso específico da Daniela, se o caso vai escalar, se a pressão vai aumentar, né? Antes de qualquer decisão. E acho também que, assim, boa parte dessa discussão desplanada vai se dar novamente quando começarem as votações na Câmara e no Senado. E aí ele vai ter uma ideia de qual partido que está entregando, qual que não está entregando, qual ministro que representa a bancada e qual que não representa, e aí fazer algumas articulações. Mas, sem dúvida, esses ministros do União Brasil, nesse momento, estão enfraquecidos em relação a outros ministros na esplanada. Pois é, Ricardo, quando a gente fala de União Brasil, né, é bom lembrar que é uma fusão aí do antigo DEM, o Democratas, que sempre foi um partido muito ligado ao PSDB, à direita, que foi oposição ao governo PT, continua sendo oposição ao governo PT desde sempre, e também ao PSL, que é o antigo partido do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, ali essa legenda reúne gente dos mais diversos espectros políticos, mas todos ali muito contrários aos antigos governos do PT, também atualmente contra o governo PT, incluindo até no Senado o próprio Sérgio Moro, né? Eu acho que vai ser difícil a União Brasil, com esses quadros, compor uma unidade, né? Muito complicado. Exato. União é o que não vai ter, né, no União Brasil de maneira nenhuma. Mas assim, o governo tenta conseguir o máximo de votos possível, né? Ele não precisa de todos os votos do União, mas se ele conseguir metade, para ele já seria um bom avanço, né? Mas de fato vai ser difícil, sobretudo na Câmara, que ainda tem a questão do Elmar Nascimento, que é do União Brasil, ligado a Arthur Lira, que foi preterido por pressão do PT e que também faz diferença. Muito bem, Ricardo Correia, boa sexta-feira para você, bom fim de semana e até segunda-feira, viu? Aqui no Super N, a gente te espera. Boa semana para todos, bom fim de semana e até segunda-feira. O fim de semana vai ser movimentado em Brasília, hoje como é que é? Só pra gente fazer esse balanço aí pros nossos ouvintes, né? Não, hoje tem o mais importante é realmente a posse, a reunião, né, ministerial, mas temos aí também posse na Conab, né? Então vai estar o pessoal do desenvolvimento agrário, mas é um dia bem mais tranquilo em relação aos dias anteriores, sem dúvida nenhuma, as coisas já deram uma boa melhorada.